Hoje vamos falar sobre a Revolução da Cabanagem. A cabanagem, ela foi uma revolta popular que ocorreu no Pará em 1835. Nesta ocasião, Belém foi tomada pela Revolução Cabana, instituindo um governo popular. A revolta ela se estendeu até 1840, marcada por divergências internas e forte repressão imperial. Naquela época, a província do Grã-Pará, que quer dizer rio-mar, se estendia até nas unidades administrativas do Rio Negro. Somente em 1889 que passou a se chamar Pará. Então, esse tema sobre a Revolução Cabana é importante colocar porque muitos livros didáticos que estão na escola não contam a real história da importância cultural, da importância para todos nós da Revolução Cabana. Em 6 de janeiro de 1835, foi tomado a cidade de Belém pela Revolução Cabana. Então foi eleito um presidente, Félix Clemente Malcher. Ele depois, por divergências internas também, ele foi deposto e executado pelos próprios cabanos. Assumiu em seguida Francisco Vinagre, que em pouco tempo ele também foi deposto. Foi nomeado Eduardo Angelim. Com uma intensa repressão imperial e também várias divergências entre fazendeiros, políticos, a população que tinha aderido à Revolução Cabana e as condições de trabalho da época, análogo à escravidão. Foi enfraquecendo o movimento em 1836 e a cidade ela foi bombardeada a mando do regente Feijó e iniciou ataque nos aldeamentos cabanos que se espalhou pelo interior. Eduardo Angelim ele foi capturado e enviado para o Rio de Janeiro. E as perseguições contra os cabanos elas continuaram até 1840. Com a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Segundo relatos, os prisioneiros foram anistiados, mas a maioria já tinha sido morto ou executado e muitos foram perseguidos, muitas famílias foram perseguidas. Podemos dizer que nesse contexto histórico de resistência, Gurupá foi um refúgio estratégico e também um ponto importante para os cabanos. Os grandes cercos das tropas imperiais, os cabanos se esconderam nas matas das várzeas do município de Gurupá. Mais precisamente na ilha grande de Gurupá, rios grandes como o rio Marajoí, entre outros rios do município de Gurupá. Belém, em 1836, estava irreconhecível. Muito sangue derramado, execuções, julgamentos sem prova, prisões dos cabanos, confiscos de bens. Então, Belém levou praticamente uma década para ser reconstruído. E também planejado a volta, os cabanos pensavam que ainda poderiam dar uma nova revolta com uma outra vitória, mas isso não aconteceu. Em decorrência disso, os cabanos que já estavam escondidos, não só no município de Gurupá, mas em outros municípios, e principalmente nas cabeceiras dos rios, foram morrendo de doenças, varíolas e, enfim, execuções também, porque as tropas imperiais vinham atrás. Os cabanos, eles se refugiaram no centro da mata e mais importante dizer que eles escolheram estrategicamente os pontos das matas de várzea, cabeceiras de rio, pontos estratégicos mesmo, ilhas dentro de rios. Então eles conheciam toda a parte geográfica
porque tinham conhecimento indígena. Eles viviam escondido e utilizavam a densa vegetação e a própria força da água dos igarapés e rios para se ocultarem. Podemos dizer que eles tinham todo esse conhecimento porque os cabanos, além da população pobre que aderiu às classes mais vulneráveis, também os indígenas aderiram à revolução e também escravos na época. Então, a ordem imperial era para matar todos que viviam à beira do rio, por isso que se chama cabanos. Cabanos é quem mora à beira do rio. Então, existia uma lei que era expresso, a ordem imperial expressa, era matar todos que viviam à beira do rio. Então, como eles se refugiaram nas cabeceiras do rio, eles também fizeram a estratégia de guerrilha, com armadilhas, fechando rios com paus, e até com aonde tinha terra firme, fazia com pedras. Então tinha todo um trabalho de terras pretas, aquelas terras que a gente vê muito dentro da Ilha Grande de Grupá, que é uma terra preta, cercada por madeiras. Então tem toda uma técnica usada do conhecimento indígena. As enchentes e seus afluentes eram obstáculos para as tropas imperiais. Mas para os cabanos, que conheciam bem e navegavam em canoas, conheciam muito bem os recursos da água. Então, os imperiais não sabiam nem como conseguir a alimentação. Então, as cheias do rio, principalmente do rio Amazonas, elas serviam como proteção para os cabanos se refugiarem e tinham pleno conhecimento da mata. Isso é inegável. Então essa resistência ela durou até 1840 e acreditamos que poucos sobreviveram dentro das cabeceiras do rio, foram morrendo, doenças, varíola, e a própria condição do tempo também. Muitas coisas aconteceram à idade dos cabanos e não houve a segunda volta para continuar a revolução e ela foi simplesmente apagada da história. Muitos livros apagaram por décadas as histórias dos cabanos, mas é importante dizer que a história do cabano é a história de cada um de nós, que tem no nosso sangue, dos nossos ancestrais indígenas, sangue cabano, sangue indígena, sangue de escravos, de pessoas que foram forçadas, escravizadas, que vieram do norte da África para o estado do Pará, principalmente na ilha do Marajó.